Senhor, vamos orar, pedir ao Senhor que nos continue direcionando todas as coisas. O Senhor está no trono, amém? Amém. Se tudo coopera para o bem do Senhor, como o nosso irmão disse, nós viemos aqui para exaltar o Rei Jesus. Amém. E como não poderia deixar de ser, nós vamos orar para que o Senhor seja o centro, continue sendo o centro da reunião. Amém? Senhor, te agradecemos. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós. Obrigado por tudo, por esse espaço que o Senhor concedeu para nós. Obrigado pelos louvores, por cada irmão que veio. Que o Senhor possa direcionar todas as coisas, dando graça a quem ouve, repreendendo de nós toda inquietação, tudo aquilo que pode impedir a fluidez do Espírito. Nos dê graça. Tua palavra é taxativa quando diz que sem ti nada podemos fazer. Então nós declaramos que de fato, Senhor, sem ti nada podemos fazer. Nos guie na palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, abra em Lucas. Hoje, essa semana, nós tivemos o prazer de estar recebendo nosso irmão Francisco Nunes. E ele trouxe alguns textos, os irmãos que reúnem conosco sabem. E o texto de Lucas, capítulo 1, tem muito a ver com compartilhar que queremos, com a ajuda do Senhor, trazer. Lucas, capítulo 1, os irmãos que estiveram nas reuniões já sabem. Nós vamos ler pelo menos o versículo 3 e 4. Amém? Lucas 1, versículos 3 e 4. O texto diz o seguinte: igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo, desde a sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que tenhas plena certeza das verdades em que fostes instruído. O que tem nosso coração para a gente falar esses dias, irmãos? Aquilo que Deus vem já confirmando durante essa semana. Algumas coisas, os irmãos, não são novas para nós lembrarmos. Algumas delas é que nós não precisamos, aliás, nós não devemos ter medo ou vergonha de declarar a fé que temos. A fé que não veio nos foi dada durante muito tempo. Alguns irmãos, em alguns períodos da igreja, você vai ter irmãos que morreram por essa verdade, deram a vida. Olha, esse livro, eu lembro do irmão André, aquele irmão do Portas Abertas, dizendo assim: esse livro, se você espremer, tem sangue. Há muita coisa nesse livro. Esse livro, para chegar até nossas mãos, muitos morreram, deram a vida por essa verdade. E ganhou meu coração quando o irmão essa semana leu esse texto, porque tem a ver com aquilo que a gente vai compartilhar, porque nós vivemos um momento, com certeza durante todos os períodos da igreja, a igreja foi afrontada na sua fé. Seria bobagem dizer que hoje nós somos afrontados de forma terrível na nossa fé. Não. Talvez tenhamos irmãos em outros períodos mais afrontados na fé do que nós. Mas o que nós queremos resgatar, se o Senhor permitir hoje à noite, não é o peso que vem de fora. Porque de fora, o maligno, o mundo, as trevas, o conhecimento científico, ele se voluma para atacar. O que nós queremos com a nossa pequena participação na conferência esses dias é que você se fortaleça para o que vem. Porque a mudança, não. O diabo, ele mata, rouba e destrói. Desde o Éden, o foco do diabo é distorcer as escrituras. Então o que eu queria colocar no teu coração é: qual é a diferença de mim para Estevão? Qual é a diferença da minha vida para quando eu leio aquele livro Cristo em Cadeias Comunistas do irmão Richard? O que é que irmão Richard tem que eu não tenho?
certeza. Amém? Amém. Irmãos que tiveram parte das Escrituras, muitas vezes têm mais certeza do que irmãos que têm ela toda. Naquele vídeo lá do irmão do Portas Abertas, o irmão André, ele disse que encontra um missionário em uma das regiões que ele foi, e o missionário tinha passado vários anos com alguns pedaços da Bíblia. E quando o irmão André, ou o missionário mandado pelo irmão André, eu não lembro, dá uma Bíblia completa a ele, ele diz assim para o missionário: quantos problemas essa Bíblia te fez? Porque eu tenho tido vários com parte. Então o que nós queremos fortalecer o meu coração primeiro e o seu, é que o mundo, ele jaz no maligno. No mundo, o diabo desde o Éden, ele vai atacar a fé, ele vai querer distorcer o que o Senhor disse, ele vai querer desfazer a palavra do Senhor. O que muda muitas vezes é a atitude dos irmãos para com isso. Se você tem um grupo de irmãos, em qualquer período que seja da história da igreja, e para nós aqui que estamos nessa conferência, que estão atentos à Bíblia, que estão fortalecidos nela, que leem as Escrituras, que buscam estudar, que buscam fortalecer a sua fé, como Lucas disse aqui, que entendem disso é uma certeza. Não, o que você carrega nas mãos não é um livrinho, não é um texto qualquer, de qualquer homem que tentou escrever. É isso que nós vamos tentar passear por aqui. Não, o que nós temos é a verdade de Deus. Só que quanto mais isso vira vida em mim, né? A gente costuma dizer que Atos 7 é para os preguiçosos que não querem ler o Antigo Testamento e vai lá ver o estudo de Estevão, né? Conheço o Antigo Testamento? Conhece? Leu onde? Atos 7. Vi lá o Estevão fez um resumo para mim. Aquele irmão, na nossa concepção, talvez, de muitos irmãos que reúnem em alguns lugares, aquele chega a ser um diácono, é um irmão qualquer. Mas olha o peso de escrituras no coração de Estevão. O peso da palavra que Estevão tinha, irmãos, era tão tremendo, aquilo era tão vida dentro dele, que valia a pena ser apedrejado por aquilo e discursar por aquilo. Então nós não podemos nos enganar. Em que? Ainda ontem um irmão falava sobre isso. Nós não podemos nos enganar em que? Até onde essa verdade é vida em mim, ao ponto que eu dei a vida por isso. Porque, irmãos, a nossa geração pode precisar disso. Pode ser que não, mas pode ser que a qualquer momento o Brasil, ou seja lá que presidente estivermos, comece a perseguir o Evangelho, comece a tomar a Bíblia das mãos, fechar templos, e você vai precisar ter muito das Escrituras, eu vou precisar ter muito das Escrituras, para que isso que está lá fora não seja maior do que o que está dentro de mim. E o que diz aqui o Lucas é que eu achei fantástico esse texto, porque assim, o Senhor não tem problema de ser pré-escrutado, de ser examinado. Não. Você tem dúvida? Busque a Bíblia. Irmãos, tem hora que eu duvido de algumas coisas que os irmãos falam. De quê? Trindade? Deidade do Filho? Humanidade? Lê a Bíblia. Não deixe que dúvidas, que raposinhas, que problemas na sua mente se aprofundem, porque saibamos de uma coisa: nós vamos precisar estar muito firmes quando o mal vier sobre nós. Muito firmes. Irmãos, com certeza, não é as Escrituras que estão dizendo, quem está dizendo sou eu, diante do que entendo. Um coração com dúvidas não aguentaria o que Estevão aguentou. Não aguentaria. Primeira pedrada tinha corrido. Se morrer já é um fato que nós desejamos nem pensar. Apedrejado, você não quer nem os seus piores pesadelos. Não quer. Mas a verdade é que Estevão, ou outros homens que você queira falar, deram a sua vida porque aquilo era muito real para eles. Incrível e aceitável. Então nós queremos, diante disso, colocar o seguinte:
nosso pequeno tema aí é a importância da historicidade bíblica, seu conteúdo divino e a relevância para os dias atuais. O que é esse textão todo? É muito simples. Primeira coisa que está nesse textão todo: é importante eu saber como essa Bíblia chegou até mim? É importante. E muitas vezes nós não nos preocupamos, porque assim, quanto mais você entende o processo de Deus para que esse livro chegasse na tua mão, a historicidade nada mais é do que Deus agindo na história, controlando tudo. Desde os primeiros textos serão chamados de toledotes, desde quando o livro foi escondido, e depois lá você vê que os reis acham o livro, e o Senhor vai conduzindo a sua palavra. Não é alguma coisa que ele escreveu e deixou para que os homens tomassem conta. Não aceite isso. Há muitas heresias que podem chegar até você. Há uma seita em Salvador que cresceu, infelizmente, e conseguiu tirar pelo menos um irmão que reunia conosco. Uma seita do Yehoshua Yahamashi. Uma bobagem para quem lê as escrituras um pouco. Mas, irmão, você sabia que nós temos que chamar o Deus pelo nome hebraico? Só isso. Isso foi suficiente para criar um rebuliço na Assembleia. O suficiente para ter reuniões, conversas. As seitas, elas entram dizendo o que Deus disse e o que Ele não disse. Só que nós temos um problema, irmãos. Como eu vou conseguir identificar o que vem lá de fora se eu minimamente não conheço as Escrituras? Então a historicidade, para que eu compreenda melhor, não é somente entender o texto, é entender que o que está em minhas mãos é protegido pelo Senhor. Não é qualquer livro. Esse grupo mesmo que eu citei diz que esse livro aqui foi mexido, recortado, humanizado, as palavras foram trocadas e o nome de Jesus não tem grego. E começa a encher a cabeça de novos irmãos que muitas vezes não tem o básico das Escrituras. Irmãos, entre nós, muitas vezes, tem irmãos que nunca leram o Novo Testamento, sequer. Então, como nós vamos ter força diante? Nós somos o povo do livro, ou deveríamos ser. O povo que lê a Bíblia para saber como vive. A carta de Paulo aos Colossenses sempre ganhou meu coração, porque lá está que nós precisamos compreender, ter entendimento, para conseguir responder ao que o Senhor quer de nós. Então, nessa perspectiva, nós vamos ver a historicidade bíblica. De que forma? Como o Senhor controlou tudo isso. Seu conteúdo divino. Vamos perceber que o que tem nela. Quantas vezes eu encontrei pessoas em sala de aula, e você citava um texto bíblico para ela, e ela dizia assim: não, isso aí é a opinião de Pedro. Não, mas é a Bíblia. Não, mas foi Pedro que disse. Não me interessa. Ou é Paulo, seja lá o que for. Não, irmãos. O que nós temos nas Escrituras foi o Senhor quem deixou. Amém? Amém. Foi o Senhor. E por último, a relevância que nós temos para os dias atuais. Aí nós colocamos aí algumas coisas. A historicidade da Bíblia, a relação entre a Bíblia e a história, diz respeito à forma como a Bíblia é encarada do ponto de vista historiográfico. Para os irmãos que não têm muita afinidade com isso, o que é uma historiografia? Historiografia é um processo que foi feito para se chegar a algumas conclusões. O que é que foi feito? Quais foram as fontes? Historiador, nós estamos com os irmãos que estão estudando o Pentateuco, que reúnem conosco, tem mais afinidade talvez com algumas coisas que vão ser ditas aqui, porque estão estudando um pouco mais, compreendendo um pouco mais. Então a Bíblia que chega até nós, ela não surgiu do nada. O Senhor usou fontes orais, fontes escritas. O Senhor foi magnânimo em compilar tudo aquilo e colocar para que a sua igreja pudesse, olhando para o livro, caminhar. Mas é importante que eu tenha certeza de que os textos não é uma arrumação
tradição humana. Aí nós colocamos ali, a maioria por autores anônimos. Existe uma coisa que não está no slide, qual é? Uma certa vez o irmão Norman Geisler disse o seguinte: para crer-se na Bíblia, bastaria qualquer homem inteligente perceber que é quase impossível um homem, 40 homens, que mais ou menos é o que se diz, no espaço de 1500 ou 1600 anos, escrever todos esses livros em épocas diferentes, em idades diferentes, regiões diferentes, e ele é coerente. Irmão Norman diz: só isso já deveria convencer qualquer pessoa que se discuta. Como? 40 pessoas que não se encontraram, a maioria delas, não tiveram contato umas com as outras, moraram em regiões diferentes. Esse livro leva quase 1600 anos para ser compilado e ajustado, mas quando você lê, parece uma coisa só. E é uma coisa só. Por quê? Porque Deus é coerente. Amém? Somente quando nós compreendemos que o Senhor está, irmãos, no comando disso, é que você começa a ter uma melhor intenção daquilo que o Senhor quer. Esse slide que tem um bando de coisa aí, o que é isso? Mas a sociedade ela ia ficar tranquila com isso? Não. Se existe um livro que é combatido, principalmente Gênesis e o Pentateuco, e o Apocalipse, mas muito mais Gênesis e o Pentateuco, tudo dela é revirado. A sua arqueologia, a sua sociologia, a gente colocou aí para os irmãos depois pegaram os slides, compreender que a Bíblia é questionada em tudo. A literatura não existia, reis não, nesse período não tinha reis. Aí vai olhar e vem outro e diz: não, mas nesse período aí ainda não tinha nenhum metal, para que você vai fazer? Não tinha, como tinha espada nesse período? Não tinha. Então os estudiosos eles começam a criticar ou a deturpar as escrituras usando os seus parâmetros humanos. E o que é que nós queremos falar nesses dias? Todas essas dias que nós tivemos, irmão, as pessoas que leem, ou as pessoas que estão em faculdade, ou você que está em escola, nós temos que entender o seguinte: tudo que está fora no mundo, qualquer conhecimento que você possa absorver fora da igreja, você precisa que esse conhecimento se sobreponha, se dobre às escrituras, porque senão você vai ter outros padrões. Se você lê alguns materiais da sociologia ou de pedagogia, explicando lá como é a vida familiar e como criar filhos, se isso não for automaticamente colocado para o crivo da Bíblia, você vai caminhar de outra forma. Então nós temos que compreender o seguinte: eu preciso conhecer a Bíblia de uma forma tal que tudo mais precisa se dobrar a ela. Senão você vai inverter as coisas. E quando nós invertemos, aí nós caminhamos segundo o que os conhecimentos nos fazem caminhar. Então a Bíblia é um livro atacado? Sim. Pessoas que pegam a Bíblia na escola, o povo ri delas. Talvez você que está aqui sentado já tenha tido vergonha de usar no seu trabalho. A Bíblia para muitos é motivo de zombaria. As ciências não têm boa vontade de compreender. E o que é que vem para você? Vão vir ataques nessas áreas. A Bíblia tem cronologia errada? Não, não tem. Inclusive tem a Bíblia em ordem cronológica só para poder ajustar algumas coisas que os cientistas disseram que estava errado. O irmão não fez uma perfeição, mas respondeu alguns problemas à Bíblia em ordem cronológica. O problema é que muitas vezes nós, diante dos ataques do inimigo, ficamos despreparados. Pegam-se algumas coisas soltas e você, como não tem o todo, como você não tem o que está escrito e o que também está escrito, você acaba se ludibriando e não crendo de forma clara no livro. Mas você, irmão, mas se eu estou aqui sentado ouvindo, eu já creio no livro de forma clara. Então essa reunião é para fortalecer o que você crê.
Nós precisamos, de uma certa forma, entender que a Bíblia, irmãos, é um dos livros mais analisados e mais deteriorados e rasgados e criticados. E está aí. Por quê? Porque é o livro do Senhor. Amém. Amém? Está aí. Eu lembro que tem um deputado na Bahia que foi embora do Brasil, graças a Deus, o Paulo Jean Willis. Teve um tempo que ele fez um comentário dizendo que se ele se reelegesse de novo, ele iria conseguir acabar com tudo que esse livro dizia para as famílias. Aí o irmão tuitou isso assim: entra na fila, faz muitos anos que tentam. Não, coitado, pode entrar na fila. Tem gente tentando isso há muitos anos e não consegue. Verdade. Não consegue por quê? Porque é um livro de Deus, irmão. Por mais que muitas vezes você vacile ou eu vacile, quem escreveu esse livro é responsável pela sua verdade. Então, essas narrativas, que texto, de onde veio, se já tinha latim naquele período, há muitas críticas que são feitas às Escrituras, e saiba de uma coisa: ela resistiu a todas elas. Amém? A todas elas. Sabe por que eu e você estamos aqui? Porque ela resiste a tudo isso. Tudo. Resistiu os homens mais intelectuais que tentaram diminuí-la. Alguns que tentaram diminuí-la se dobraram e viraram cristãos. Por quê? Porque é a palavra de Deus. Não adianta. Aí nós nesse nosso caminhar, eu coloquei o seguinte: um dia o aluno me disse o seguinte: então, se a geografia, geologia, antropologia, história comprovarem a veracidade do que eu leio, estará atestada a veracidade bíblica e, por consequência, fortalecida a minha fé. Isso foi um aluno numa sala de teologia. A gente falando, ele disse assim: irmão Anderson, então já sei. Então, traduzindo esse slide, então se as rodas do carro de Faraó foram encontradas, então eu posso crer na Bíblia. Se não, entendeu tudo errado. Não foi isso que eu disse, não. Nós não precisamos, irmãos. Amém? Amém. A arqueologia, a paleontologia, todas essas guias podem, se Deus permitir, encontrar o estábulo do Salomão, encontrar cidades que não encontraram, pode achar os ossos de quem eles quiserem, mas nós não precisamos disso para crer em uma página da Bíblia. A Bíblia precisa ser suficiente, porque se você caminhar por isso aqui, você vai esperar que o mundo que é externo às Escrituras prove algumas coisas. Parece até legal, parece até científico, parece até inteligente, mas não é. Amém? Nós precisamos crer na Bíblia, porque a Bíblia é a Bíblia. Eu estava falando com o irmão Francisco de dois casos. Um é que tem um livro que você não gasta o seu tempo lendo, que aí a Bíblia tinha razão. Na época que eu só queria prescrutar a Bíblia, eu comprei aquela porcaria, graças a Deus já me desfiz. Esse livro era para explicar dessa forma aí, cientificamente, a Bíblia. A Bíblia tem um maná. De onde veio o maná? Vamos explicar de onde veio o maná. O mar se abriu. Como o mar se abriu? Aí ele explica como é que o mar se abriu. E muitos irmãos disseram: não, vamos comprar esse livro, porque esse livro fortalece a nossa fé. Eu li e veio diminuir. Não, irmãos. O que fortalece a nossa fé é crer no livro, é crer nas Escrituras. E essa fé muitas vezes vai parecer maluca. Sim. Vai parecer idiotice para muitos. Vai parecer que você não é muito inteligente por crer na Bíblia. Mas não caia nessa. Porque a outra coisa que eu lembrei com o irmão Francisco é um testemunho normal em seminários de uma menina que está em sala de aula e uma professora de geografia quer diminuir a menina, e essa professora diz assim: mas os cristãos são muito tapados. Claro que quando o faraó, quando Moisés, quando o mar vermelho se abriu para Moisés e o povo passar, ali era uma espécie de junco, um local pequeno, tinha no máximo um palmo de águas. Aí o irmão conta que essa menina diz assim: professora, eu sou cristã, e a senhora agora aumentou mais ainda a minha fé. A professora disse: como?
Se eu já cria que metros de água matando o faraó e seus cavaleiros já era um milagre, imagina o Paulo. O Paulo agora foi que o milagre ficou tremendo. A professora disse, é tudo doido mesmo esse cristão. Irmãos, parece uma história inocente e boba, mas muitas vezes, se não a maioria, é desse tipo de fé que você precisa, desse tipo de crença no livro. Senão você vai abrindo portas e janelas que você talvez não consiga voltar, que parecem até inteligentes, parece até que você vai dar um ar de mais culto. Não, nós queremos entender o que ele disse, o que o Senhor falou. Então, se nós precisamos crer que Jonas estava no ventre de um grande peixe, creiamos. Mas nunca ficou provado, é impossível. Um dia eu vi um professor de teologia dizendo que tinha uma alga, e essa alga do fundo do mar faz a gente respirar. E eu assistindo aquele vídeo disse, meu Deus, por que esse trabalho todo? Não é mais fácil crer que Jonas respirou e pronto. Não, mas não existe uma alga, e essa alga é do fundo do mar, e Deus fez com que a água saísse e rolasse a cabeça do Jonas, e Jonas pela alga respirava. A Bíblia é a verdade. Disse, que trabalho. Nós não precisamos desse trabalho todo, irmãos. Nós cremos porque a Bíblia diz. Amém. Amém? Se a Bíblia diz, e não somente a Bíblia diz, o Senhor Jesus, esse fato específico, fez questão de reafirmar que Jonas esteve no ventre do grande peixe. Então nós cremos. Isso precisa ser suficiente. Eu sei que nós estamos, irmãos, talvez alguns se arvoram de dizer, no século onde tem o conhecimento manda, a ciência tem se multiplicado, para se parecer inteligente tem que ter uma graduação, e tem que ter uma licenciatura, e tem que ter feito doutorado. É muita coisa para a gente parecer inteligente. Não caia nessas armadilhas pequenas. Nós precisamos crer nas Escrituras. O que vier de mais ou a mais, amém. E na nossa continuação aí, nós temos o seguinte. Então, onde está a confiança? Nós podemos falar vários exemplos dessa briga que a arqueologia e a paleontologia têm com a Bíblia, mas nós não queremos perder muito tempo com isso. Quantas cidades tem? Qual o número de soldados? Isso às vezes cria mais desânimo do que ânimo. Então eu quero partir de outro princípio agora, depois dessa introdução. Qual é? Então por que devemos acreditar na Bíblia com tanta firmeza, irmão? Por causa da autoria. Eu quero que você parta desse princípio. A autoria é importante. Se você conseguir, se o Espírito Santo conseguir colocar no teu coração que o autor da Bíblia não é humano e ele não erra, irmão, pode vir o que vier lá de fora, você não vai cair nisso. Então nós temos onde deve estar a nossa confiança? Na inspiração divina. E a inspiração divina, ela tem dois textos. A palavra inspiração, falando hoje com o nosso irmão Francisco, a gente tendo comunhão, só tem duas vezes na Bíblia essa palavra inspiração. Uma vez Jó diz, lá em Jó 32, versículo 8, e a outra vez essa palavra aparece em 2 Timóteo 3,16. Só duas vezes que essa palavra aparece. Em Jó e Paulo escrevendo para Timóteo, falando da inspiração, falando de como as escrituras elas foram colocadas. E nessa, principalmente aqui, me permita, principalmente em Jó, eu achei interessante. Por quê? Porque Jó, ele diz o seguinte, no livro de Jó, a palavra inspiração, ela está lá em hebraico, está nishna ou nishná, e essa palavra quer dizer sopro, inspiração no intelecto. Então, o Senhor, ele não somente, a gente colocou aqui, eu fiz questão de pensar esse pequeno texto, a inspiração que garante a comunicação infalível da verdade é revelada e bem distinta da inspiração de um Criador. O que é que o texto quer colocar? Essa palavra inspiração, ela é diferente daquele pintor que você conhece. Esse irmão tem inspiração para fazer as coisas, um quadro, ou seja lá o que for. Essa inspiração não é humana. A da Bíblia, ela é divina. Então não é uma inspiração qualquer.
esse texto é do irmão Norman. Ele diz o seguinte: não façamos confusões. A inspiração não só não implica o estado normal do espírito, visão, audição, voz estranha, como não supõe a aniquilação da personalidade. O que é isso? Os irmãos que estudam mais profundamente os originais, eles sabem se aquela carta é de Pedro ou se aquela carta é de Tiago, se o grego aqui que usou foi Paulo ou se foi outro irmão. Por quê? Por causa disso, a Bíblia, quando inspirou os homens, ela não anulou eles, ela não danificou a sua personalidade. O que vinha era do Senhor. Assim como Paulo diz aos Coríntios: recebi do Senhor o que foi me entregue. A inspiração é divina. O que vem não tem nada. O que tem de Paulo ali é a sua escrita, o seu linguajar. Com certeza o meu linguajar não é o do Francisco. Há diferenças, mas nós precisamos procurar falar no mesmo espírito. O linguajar pode ser diferente, o grau de língua portuguesa pode ser diferente, ou outras coisas podem ser diferentes, mas o espírito precisa ser o mesmo. Da mesma forma, a Bíblia, você vai ver o Lucas, para alguns irmãos, quem escreveu Hebreus foi Lucas, e um dos argumentos usados é esse: é que o grego que está em Lucas e algumas palavras que Lucas usa é o mesmo que está em Hebreus. Então, o que é que esse texto slide está dizendo? É que a Bíblia, ela é inspirada, sim, e não há participação humana nesse processo. Por que isso é importante para mim? Para te guardar teu coração. Talvez você não passou por nenhum ataque ainda, mas você pode passar na sala de aula, o seu patrão, o seu amigo, o seu colega, dizer assim: essa Bíblia aí é escrita por homens. Não é. E nós temos aqui uma continuidade. Eu queria que você abrisse sua Bíblia em 2 Pedro. Por favor, para não ficar nas minhas palavras. 2 Pedro. Está aí o texto no slide. Eu queria que você abrisse para você marcar. E esse texto servir de referência para quando você precisar responder essa questão. Diz o seguinte: sabendo primeiramente isto. Eu gosto muito quando Pedro começa, pelo menos essa tradução, não sei se a sua é igual, é que Pedro, o Espírito Santo diz assim: você primeiro precisa saber disso. Saiba primeiramente isso. O quê? Que nenhuma, olha na sua Bíblia, nenhuma. Irmão, mas aquela vírgula, nenhuma. Irmão, mas aquele conselho do Paulo que está lá naquela carta, nenhuma. Mas aquela opinião do Pedro, nenhuma. Irmãos, entendamos a Bíblia como ela é. Não vamos fazer arrudeios nem floreios. Se a Bíblia diz nenhuma, eu preciso crer que é nada. Então Pedro está dizendo: nenhuma profecia das Escrituras, nada, é de particular interpretação. Não foi decisão deles. Não foi eles que criaram alguma coisa. Na continuidade, porque a profecia nunca. Eu queria que você grifasse nenhuma, se você depois puder, e nunca. O que tem na minha mão, irmãos, o que é? Não tem nenhuma participação de interpretação de homens. E o segundo versículo vai dizer: porque a profecia nunca, jamais foi produzida por vontade de homem algum, mas homens santos. Eu peguei esse texto para confirmar o que nós acabamos de falar. Mas homens santos de Deus falaram inspirados. Não foi algo que ele pensou: deixa eu escrever aqui alguma coisa que vai servir para a igreja lá na frente. Não. Irmãos, isso parece um beabá bem simples, mas isso precisa ganhar o meu coração com vida. Eu preciso compreender que o que está escrito é suficiente para me caminhar. Eu não preciso de muito floreio nisso. Então, nenhuma. Por quê? Porque são inspiradas. E aí eu coloquei aí para os irmãos: de onde parte a autoridade? Logo, as escrituras devem ser materialmente suficientes por sua própria natureza. Não precisa se esforçar para ler, não. Depois lá eu te dou o slide.
O que é que esse slide está colocando? Então, se eu creio que as Escrituras são escritas por Deus, então ela não precisa de nada exterior para que ela se fundamente ao meu coração. Ela é suficiente. Assim como Deus é suficiente, esse pedaço coloca: não possuímos qualquer ensino de apóstolos, de homens que criaram. Irmão, qualquer pessoa que chegar para você nessa era, ou chegou em eras passadas, dizendo que trouxe novidades que você não encontrou na Bíblia, é novidade. No mínimo, desconfie, se afaste. Não te interessa. Eu tenho comunhão com o irmão lá em casa, disse a ele: eu tenho muito medo quando o irmão chega perto de mim assim: irmão, eu tive uma reunião, ou eu li um livro, ou fiz alguma coisa, a minha vida mudou. Só mudou quando eu criei. Amém? Mudou quando eu conheci o Senhor. Irmão, nós temos que tomar muito cuidado com aquilo que parece novo, inventado. Não existe nada de particular interpretação. Agora, se você, algum irmão, trouxe algo, e esse algo você consegue entender segundo as Escrituras, amém. Agora, se não, como? E nós caminhamos como crianças para lá e para cá. Dentro dessa máxima, nós colocamos o seguinte: no segundo século foi fundada um dos primeiros, se não o primeiro, que afrontou essa inspiração bíblica, foi o tal do Marcião. Era o filho de bispos, um povoadozinho romano, né? Entre nós, não é de fora não, entre nós. Ele era filho de um bispo, não se sabe muito bem o nome, e o Marcião gostava de estudar. E ele colocou uma coisa que ainda hoje é dita, mas deu um problema tremendo no período dos pais da igreja. O que é que o Marcião colocou? Marcião acreditava haver uma contradição entre o Novo e o Velho Testamento. Ele dizia assim: se você ler o Antigo Testamento, Deus lá é mau. O Novo, Deus é bom e amoroso. Foi o suficiente para gerar um burburinho na Assembleia. Irmãos tiveram que se levantar. Inclusive, é o conselho que eu dou para aqueles irmãos que têm mais costume com leitura: leia um pouco dos pais da igreja. Nós ficamos muito distantes deles, né? A gente estava tendo comunhão sobre isso. Às vezes nós achamos que Orígenes, Tertuliano, esses irmãos são de lá, são pessoas que não nos interessam. Mas esses irmãos foram firmes nesse momento. É por causa desses irmãos que nós às vezes não lemos e nem sabemos quem é, que as Escrituras durante muito tempo, principalmente durante os 1000 anos aí, um pouco menos, não os 1000 anos todos, são irmãos que ficaram firmes, defendendo o quê? Que as Escrituras é como ela é. E o Marcião levantou no meio de nós. É por isso que nós temos que vacinar. De uma hora para outra ele disse: não, o Jesus lá é um, o Deus aqui é entre nós. Não sei se você já ouviu, é muito normal você pegar um livro, se você abrir um livro que diz assim: existe o Evangelho de Jesus e o Evangelho de Paulo, feche, toque fogo e lance fora. Não perca seu tempo. Se está na livraria, devolva com cuidado. Se possível, esconda para outro irmão não pegar, porque não existe isso. Tem o Evangelho de Paulo e de Jesus. Não tem isso. Você não leu a tua Bíblia. Eu não sei como é que alguém consegue afirmar isso. Paulo se esforça ao máximo no Espírito para dizer que nada é dele. Aí vem um cara e dizer que Paulo criou o Evangelho diferente do de Jesus. Não, Paulo nunca teve ideia de fazer isso. Mas tem. E nós temos que nos guardar, tomar cuidado com o que lemos, com o que ouvimos, para poder o nosso coração ficar guardado nas Escrituras, irmãos. Senão nós nos perdemos em outras coisas. Para a gente já encerrando pelo tempo que temos. Aí tem um pouco sobre a teologia de Marcião. E nós temos para Tertuliano, a Escritura é o único meio para refutar ou validar uma doutrina. Só. O Marcião, o Irineu, dizia que Marcião era primo de Satanás. Lá vem o primo de Satanás, congregado. Tamanha era a confusão que esse indivíduo
fez na Assembleia, botando a Bíblia contra a própria Bíblia. E aquele que eu tertuliano diz assim: a Escritura é o único meio para refutar ou validar uma doutrina quanto ao seu conteúdo. É o único. Irmão, já sei disso, então que isso fique firme hoje no seu coração. As Escrituras é a única coisa que valida uma doutrina. Só. Não é o que alguém disse, não é o sonho que eu tive, não é a visagem que alguém me deu, não é a tontura que eu tive aqui. Não, são as Escrituras. Elas validam a doutrina do Senhor. Fora disso não dá. Perde peso. Está nas Escrituras. Irmãos, desde novo convertido, se existe uma coisa que eu me preocupei, mesmo congregando aonde eu congreguei, foi saber aonde está isso na Bíblia. Eu era chato com isso. Não, isso aqui está onde na Bíblia? Aí tem que estar tudo na Bíblia. Sim, onde? Como não? Tem que estar onde? Não, mas isso aqui não, mas está onde na Bíblia? Aí tem que ter um versículo. Eu digo, sim, tem que ter um versículo, alguma coisa. Está na tua cabeça? Não me interessa não. Nossa mente precisa ser guardada pela palavra, irmãos. Amém. Amém? Guardada pela palavra. Marcianos vão se levantar, outros vão se levantar dizendo coisas que não deveriam. E aí nós temos, para encerrar, meus 40 minutos encerraram aqui, eu queria encerrar dizendo o seguinte: Paulo sabia que muitos marcianos iam aparecer. Então vamos ler a carta de Paulo aos Gálatas, que é um texto que os irmãos conhecem, mas para fortalecer o nosso coração e encerrarmos por aqui o nosso tempo. Paulo sabia, e Paulo diz o seguinte em Gálatas capítulo 1, verso 6. Paulo diz: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que alguns, presta atenção, não é do mundo não, viu, irmãos? Senão que alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, olha a sequência desse versículo na sua Bíblia aí, versículo 8. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue o evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja maldito. Tem uma tradução que diz: ainda que eu mesmo. Então Paulo está dizendo muito simples: se eu mesmo, Paulo, se eu vier trazendo um outro evangelho, dizendo que tive uma outra revelação, diferente do que eu já trouxe de Cristo, não recebam. Esqueçam, eu estou maldito. Tamanha era a preocupação de Paulo, que Paulo disse: eu mesmo posso fazer isso um dia, então não me recebam. Amém? Vamos orar? Amém. Com sua cabeça que vai orar, e depois temos o intervalo onde os irmãos avisaram. Depois o irmão Francisco também vai dar início ao falar. Senhor, te agradecemos. Obrigado. Nos ajude a ser fiéis à tua palavra. Amém. Nos ajude a conhecer as Escrituras como nós precisamos conhecer. Que o Senhor possa nos dar ainda um tempo com as Escrituras, com a palavra, aprendendo um pouco mais. Senhor, se nós estamos aqui, é porque nós queremos um pouco mais de Ti. Nos ajude, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, nós tivemos um pequeno problema para poder ligar o gelado. O primeiro piso, quando você for ao banheiro, lá tem o bebedouro, lá está gelado, certo? Agora aqui na frente nós temos um coffee break, tá? Então fique à vontade.